somos mulheres, né? E acho que mulher é assim mesmo, né? A mulher se apaixona, se encanta, né? E aí, assim, da onde surgiu essa ideia dessa live, né? Eu e Nani conversando, pessoas diferentes, em lugares totalmente diferentes, mas com vários pontos em comum, né? A Nani, com a experiência da dança dela, começou a me falar sobre as alunas dela, a percepção dela nas aulas, como que é esse processo do feminino nas alunas dela. Peraí, Nani, vamos trazer isso. Conta sobre isso, né? O que você percebe, né? Eu tenho essa experiência, né? Eu tenho essa experiência de vida que eu já te contei, né? Eu descobri o meu feminino através da dança do ventre, né? Mas parece que eu falando é uma coisa assim muito de paixão por ser aluna, né? Você não, você é uma profissional da dança, né? Então me conta, você tem várias alunas aí que viveram essa experiência, me conta as suas percepções. Eu acho interessante, primeiro, falar da minha experiência, né, com a dança, porque tudo começa em nós, né? Foi a partir dessa transformação que aconteceu. Pra mim não é só uma questão de transformação tão grande como é pra quem entra na dança depois de adulta. Eu comecei a dançar muito menina, né? Eu comecei a dançar com 13 anos, então teve vários processos na minha vida que eu passei e que eu passei de uma maneira muito mais tranquila, porque eu já dançava a dança do ventre, que é uma dança que fala diretamente com o corpo feminino. Então, menstruou, cólicas e uma série de coisas que acontecem, essas transformações físicas e psíquicas que acontecem no corpo feminino, eu já passei por elas e eu já dançava, né? E foi mais simples, eu percebi depois de adulta que não era, como foi comigo, não acontece com a maioria das mulheres. Porque esses processos não acontecem no nosso corpo e a gente vai aprendendo a lidar com eles, e muitos desses processos vêm com muita dor, né? Então, dor física, dor psicológica e dor emocional, né? E aí eu já passei por tudo isso com muito mais, não é que foi super fácil, mas é com muito mais tranquilidade. E aí eu comecei a prestar atenção nas minhas alunas, né? Que foi aí que quando eu decidi que eu queria trabalhar com a dança do ventre, foi enquanto eu ainda era aluna. E eu via na escola as mulheres entrando na escola e a forma como aquelas mulheres entravam na escola. Muitas com cabisbaixa, falando baixo, com olhar para baixo e não te olhava no olho para conversar com você. Isso é uma coisa que eu aprendi desde casa, mas aprendi muito a me colocar como mulher, porque eu já fui crescendo dentro desse trabalho, né? Com o meu corpo, sempre fui muito relacionada. Gorda ou magra, eu sempre fui muito bem relacionada com o meu corpo. E aí eu fui vendo como elas entravam na escola. E aí eu fui vendo como elas ficavam no meio do processo. E depois, a forma completa, tipo, 6 meses depois, eram outras pessoas. Eram outras mulheres. Eu olhava, eu prestava atenção naquela transformação. Eu ficava, tem algo aqui que pra mim, eu era uma pirralha. Eu tava só entrando e queria dançar. Você tinha quantos anos quando você começou? Eu comecei a dançar aos 13 anos. Que foi o mesmo ano da minha primeira menstruação também. Eu comecei a dançar aos 13. Com 15 eu já tava em sala de aula. Porque eu morava na escola. Eu morava na escola, eu saía da escola normal, que era ensino fundamental ainda, e aí eu ia almoçar e eu já ia pra escola. Então eu fazia todas as aulas da noite, da tarde, e eu ensaiava tudo, e eu aprendia tudo, e sábado era o dia inteiro na escola. Então eu me encantei muito por aquele mundo, e por tudo aquilo que causava nas pessoas, né, e eu ficava, não, eu preciso fazer isso na minha vida, é isso que eu quero fazer na minha vida. Foi nesse momento que eu decidi que era aquilo ali, que eu tinha que trabalhar por aquilo. Mas foi muito, como eu digo, foi muito além foi se transformando, porque eu entrei uma menina querendo fazer uma dança legal, eu não entrei pensando, entendendo que a dança do ventre fala tanto com o nosso corpo como fala. Né? Eu entrei uma menina querendo usar uma roupa bonita e brilhar e subir no palco e rebolar a raba. Foi por isso que eu entrei. Eu era apaixonada por dança, mas era uma criança. Não tinha a menor noção. E aí eu fui vendo esse processo foi acontecendo, a vida foi acontecendo e eu fui crescendo assistindo isso. Foi que eu fui entendendo. Cara, é muito mais do que dançar. É muito mais do que o movimento. É muito mais do que um quadril que mexe, né? E aí fui estudando, né, sobre energia feminina, sobre a relação direta com o corpo. Porque para muitas pessoas parece muito racional, né? Eu vou fazer uma dança, vou me movimentar e vou resolver o meu trauma do passado. Parece muito racional, e não é que só isso resolve não, tá, gente? Tem muitos trabalhos com as terapias que ajudam bastante, mas tem algumas coisas que a gente sente, que a gente percebe na gente, que não cabe uma palavra, a gente não consegue colocar numa palavra. E muitas vezes, enquanto a gente tá dançando, enquanto a gente tá ouvindo uma música e deixa o corpo se expressar, o movimento faz essa energia circular, se movimentar, passar por aquela emoção, e às vezes no meio de uma aula de dança você chora. E você não tá triste. Sim. Você tá falando uma coisa assim, bem interessante, né? Porque assim, o nosso corpo, ele é um corpo de memória, ele é um corpo de dor, ele tá tudo está no nosso corpo. As felicidades, as tristezas, as alegrias, as frustrações, os traumas, tudo vai pro corpo. Então, assim, está no nosso corpo os traumas que a gente viveu desde a vida intrauterina, né? Se a nossa mãe passou por dificuldades quando ela estava grávida da gente, esse trauma está aqui marcado no nosso corpo, né? Se a gente tem experiência de antepassados que sofreram muito, essas experiências estão no nosso corpo. E, assim, à medida que a gente movimenta o corpo, né? Por isso que eu fiz muita questão de trazer a Nani para cá, né? Porque eu sou psicóloga, né? Eu sou terapeuta, trabalho muito com mulheres, mas assim, eu queria uma experiência de uma professora de dança, porque à medida que a gente movimenta esse corpo, a gente vai trabalhando terapeuticamente também, né? E é importante que essa mulher tenha uma reflexão sobre isso, né? Tenha uma percepção, né? Quando eu estou na aula de dança, o que está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo, né? Eu já te contei isso, né, Nani? Teve uma época que eu fiz muitos workshops fazendo o trabalho terapêutico da dança, né? Utilizando
a Gestalt terapia. E aí, não era regra, né? Não tinha que seguir com os passos, porque eu não sou professora de dança, mas tinha que dançar, experimentando, sentindo. E as mulheres saindo dali, descobrindo coisas que elas nunca pararam para pensar. Né? Então, a mulher ela é transformada através da dança, através do sagrado feminino. Ela é transformada, não, ela é resgatada, né, Nani? Porque essa mulher tá aí. Exatamente. Porque assim, existe um processo, porque tudo o que é feminino, como a gente vive numa sociedade patriarcal, tudo que é feminino foi afastado, porque a mulher tem um poder nato, gente, é natural. Mas sabe aqueles filmes que a gente assiste, que sempre tem uma pessoa que tem um superpoder, mas a família esconde que ela tem um superpoder, e aí, pra proteção dela e tudo mais, aí é escondido dela, mas fica até surreal quando a gente fala, não, no filme, né, a pessoa pode voar, é surreal, mas pra ela não é. Por que eu tô falando disso? Porque foi o que aconteceu com as mulheres. Nós temos uma conexão com a natureza extremamente forte. Nós temos o poder de parir. Gente, se mulheres têm o poder de parir, de gerar outra vida, olha a potência que é isso, olha a força que é isso, olha a força que a gente tem, né? E quando a gente fala em parir, não é só em parir criança, né? A força, a nossa criatividade tá toda ligada ali na nossa energia sexual. Então, é uma força muito grande, é uma conexão muito grande que a gente tem com a natureza, com a mãe terra. E isso foi afastado da gente, né? Isso foi afastado da gente. E aí, quando a gente vem com a dança, ela fazia parte dos círculos religiosos, dos rituais religiosos, que eram pra cultuar as deusas. Eu tô passando a lista toda hora, eu tô com alergia, tá? Mas a gente tinha essa ligação. A dança, ela era praticada em culto aos deuses, no que se acreditava, no que era divino naquele momento. Ela era utilizada nos rituais de agradecimento. Então, da mesma forma como hoje a gente pega, ajoelha e vai orar em agradecimento ou em pedido, antigamente as mulheres e os homens todos iam dançar em agradecimento e em pedido, né? Com o tempo, a gente foi afastado de tudo isso. Com o tempo, começou essa erotização, né, das danças de modo geral, dos corpos femininos, principalmente, porque erotizaram demais o corpo feminino e transformaram o sexo numa coisa muito de outro mundo, sendo que se a gente só parar pra pensar por um segundo, se é através do sexo que vem uma outra vida, em todos os tipos de vidas, pessoas e animais, né, os racionais e os não racionais, não tem como ser sujo, não teria como ser sujo. Né? Se a gente colocar por um segundo, o sexo não tem como ser sujo. E vem muitos nomes, né, pra muitas coisas. Mas você vê que o cachorro, ele não pensa se é sujo, se não é. Ele quer estar no momento do cio e tudo mais, ele vai lá e transa e tá tudo bem. E isso acontece com todos os animais. Só o ser humano, que muito por ganância, poder, essa questão toda patriarcal, transformou tudo isso num grande tabu. E nisso, o corpo feminino foi junto. O corpo da mulher foi junto. Tanto que um homem anda sem camisa. O homem vai de sunga, tá de boa. A mulher se coloca um biquíni e começa a vir 30 mil pessoas em cima por causa daquele corpo, sabe? Então, nós foi tirado de nós esse poder, foi afastado, tiraram não, né? Afastado, tiraram do nosso consciente, a gente perdeu a noção do poder que tem o nosso corpo. E aí, com essa desconexão, a gente foi se perdendo. Agora tá acontecendo todo esse movimento, que é incrível, cada vez mais mulheres. A gente chegou num ponto em que a gente não tá mais aceitando isso. E aí as mulheres estão todas em luta do seu empoderamento. E se o empoderamento vem através do corpo, também. O empoderamento vem através de muitas coisas, né? E a dança do ventre fala com o corpo feminino diretamente. A gente tá falando das partes mais íntimas e mais internas da mulher. A dança do ventre trabalha toda ela. Entende? Então é realmente um processo de libertação de dentro pra fora. Sim, sim. Tá tudo no corpo, né, Nani? Tá tudo no corpo. E eu acho que você trouxe um assunto, assim, super importante, né? A questão sexual vista como sujo, como nojento, né? Quando eu comecei a fazer dança do ventre, né? Isso há 10 anos atrás, era muito, muito interessante como que as pessoas lidavam, né? Eu fui essa mulher que eu cheguei na dança do ventre tímida, né, recatada, meio com medo, né? Mas eu sempre fui muito ousada, muito do desafio. Então eu entrei na dança do ventre, 3 meses depois eu já estava indo para uma apresentação de dança, né? Eu não estava me importando, eu estava indo. Mas eu fui essa mulher. E aí, quando eu falava, né, que eu fazia dança, mas qual dança? Dança do ventre. Nossa, então rebola aí pra eu ver, dança aí, né? E assim, e tinha muito burburinho na época com relação a isso. Assim, até hoje, né? Tinha muito burburinho, né? E aí eu comecei a estudar, aprofundar, eu comecei a pegar a dança e juntar com a teoria, eu levava para os congressos e as pessoas. E aí, você vai dançar? Gente, iam muitos homens para os meus trabalhos de congresso esperando que eu fosse botar uma roupa e dançar. E não era esse o objetivo. O objetivo ali era o trabalho terapêutico com a mulher e ela se sensibilizar e ela ser tocada e ela descobrir dentro dela as necessidades, o que ela precisa. Né? E a dança do ventre, ela proporciona isso, né? Eu acho que ela proporciona isso. Todas as danças são muito terapêuticas, mas eu levanto muita bandeirinha para a dança do ventre. Porque ela proporciona muito isso, porque ela tá muito aqui no chakra sexual, né? E assim, sexo, não tem jeito, sexo é vida. Sim. Né? A pessoa que não tá vivendo bem sexualmente, ela tá morta, ela está deprimindo, ela está morrendo. Realmente, sexo é vida, né? E a gente se renova no ato sexual, né? A gente flui a nossa criatividade, tudo no ato sexual. Isso, gente, não tô falando no sentido vulgar da palavra, né? Então vou sair e vou fazer sexo com todo mundo. Não é isso, né? É um ato
Fale, o que você Não, o que eu acho interessante é porque, assim, pra gente chegar nesse ponto, né, que a gente super entende, né? Quem tá muito já estudando, entendendo sobre isso, sexo é vida, sexo é saúde, e como eu falei anteriormente, é só parar pra pensar, gente, é através do sexo que vem a criança, que vem uma outra vida, então não tem como ser uma coisa suja. Só que o que acontece? Veio toda essa estrutura patriarcal em cima do sexo, então a gente precisava, primeiro, desmistificar todo esse tabu que foi colocado em cima do sexo. Porque, assim, as pessoas olham ou olham torto, ou olham com interesse sexual pra gente quando a gente fala da dança do ventre, porque é uma dança que mexe com a estrutura do corpo da mulher, de uma maneira sensual, sim. Só que quando eu falo isso, eu tenho que colocar no ponto de, tipo, desmistifica o que é o sexo. Tira esse tabu de cima e coloca o sexo pelo que ele é. Né? É uma troca de fluido, é uma troca de emoções, é prazeroso, é gostoso e pode ou não gerar outra vida, sabe? Então, tinha que primeiro tirar toda essa camada de cima do sexo pra gente conseguir falar com tanta tranquilidade como a gente já conversa sobre a sensualidade da dança, sobre, sim, os efeitos positivos que causam no nosso corpo, que a dança, e não só a dança do ventre, a gente fala da dança do ventre, que eu também super puxo a bandeirinha da dança do ventre, porque é uma dança que conversa diretamente com o corpo feminino, mas muitas outras danças que a gente movimenta, principalmente as danças brasileiras, funk, samba, forró, que mexe muito com o quadril. Eu tô mexendo muito com o quadril, eu tô movimentando a minha energia vital. Eu tô movimentando ali, ó, o chakra básico, né, que fica ali na região ali do baixo ventre. Então, a partir do momento que eu começo com essa movimentação, essa energia, gente, é só imaginar uma panela de água fervendo. Sobe, aquele borbulha e sobe. Imagina aquela água fervendo, aquelas bolinhas. Se for, assim, da nossa energia subindo. Se ela vai subir, aí você só não sabe. Mas você faz uma aula de qualquer dança que for na vida. Você sai querendo dominar o mundo. Você sai querendo, vamos sair, vamos numa festa, vamos dançar. Ou você sai super, não, que aí você fica super produtiva no trabalho. Você não tem consciência. A gente que é profissional, que vai estudar e tudo mais, a gente sabe. Conscientemente. Mas as pessoas realmente não sabem. Só sabe que faz dança, que fica tudo muito legal. Mas não sabe por quê. Acha que é só para se divertir, né? E não, é terapêutico, né? E aí é interessante, né? Que você falou do seu processo quando você entrou na dança, que você entrou na dança justamente quando você teve a sua primeira menstruação. Eu acho que isso daí foi fantástico, né? Porque acho que você teve uma ótima iniciação, né? Porque a maioria das mulheres não tem. Né? A maioria das mulheres, quando tem a primeira menstruação, elas são tapadas, elas são excluídas, elas não podem fazer mais nada. Exatamente. Né? E eu acho que isso daí foi ótimo, assim, no seu processo, né? Acho que deu para você mergulhar muito nesse feminino. E assim, eu super indico a muitas mulheres, né, que eu acompanho, faça a dança, busca a dança, né? E às vezes elas trazem para mim assim, mas eu tô indo, tô sentindo dor, mas eu não tenho tempo, mas tá acontecendo aquilo. Tem um processo aí de resistência também, né? Isso a mulher tem que prestar atenção, né? Tem um processo de resistência. A dor, a dança não é para doer, não é para você sentir dor enquanto dança. Mas acontece? Acontece. Então, assim, mulher, vamos olhar para dentro. É um convite, né? É um convite para olhar para dentro. O que está acontecendo, né? Ontem mesmo, uma cliente minha, ela faz yoga, né? Outro trabalho super corporal. Né? Tava falando assim para mim, ela tá passando por um momento muito difícil na vida dela, né? E aí ela tava falando assim para mim, eu senti dor, né, na minha aula de yoga. Eu falei, olha, nesse momento vai sentir. Você vai sentir um pouquinho de dor, porque você tá vivendo na vida. Você tá vivendo uma sobrecarga muito pesada. Então, vai ser assim, né? Mas não para, continua, diminui, vai no seu tempo, vai prestando atenção mais em você, vai usando mais esse yoga como terapêutico para te trazer informações sobre o que o seu corpo está precisando. Porque essa dor, ela vem por algum motivo, ela vem para te mostrar alguma coisa. Não é para você parar, mas é para você olhar para o seu processo. Hoje em dia, né, a gente vive um processo muito... É patriarcal, né? Não tem jeito, a gente não tem como falar de mulher e não falar do patriarcado. Porque, assim, as dores femininas, elas não são tratadas com o devido respeito, né? Não há pesquisas. Por exemplo, quem toma anticoncepcional para evitar uma gravidez são as mulheres. Mesmo o anticoncepcional causando tantos problemas no nosso corpo, né? Como eu sou a prova, o anticoncepcional me causou, me trouxe a uma condição que eu tenho que conviver. O que eu tenho não tem cura, né? Eu só tenho que conviver com coágulo e tá sempre prestando atenção ali. Quem causou isso foi o anticoncepcional. E não foi visto nunca uma medida, não tem investimento em pesquisas em anticoncepcional masculino, mesmo porque se a gente parar pra pensar, enquanto uma mulher tá grávida por 9 meses, quantos filhos um homem está fazendo em 9 meses, enquanto as mulheres? Então, pela lógica, quem deveria estar tomando um anticoncepcional? Né? Então, o que eu quero dizer com isso? É que as nossas dores, elas não são vistas. Você vai no médico com uma questão, eles dão remédio pra tratar aquela dor, e na grande maioria das vezes tem poucos médicos, existem, mas são poucos o número de médicos que vai com você investigar o que é, de onde é, por que veio. Normalmente, se você chega, eu estou com cólica, ou então eu estou com uma dor de cabeça quando eu faço tal atividade, como é que diz pra você, então não faça atividade. Não, tem que saber por que tá doendo. Isso, a questão física. Procura uma terapeuta para saber a questão psicológica. Entende? Mas vai investigar, porque naturalmente nesse processo a mulher tende a fazer o quê? Quando dói, eu finjo que não estou vendo para me proteger e vou para o outro lado. Porque isso é um ciclo que vem acontecendo natural. É tão natural as nossas dores não serem vistas que a gente aprende a fazer a mesma coisa, a não olhar. Doeu quando eu faço yoga, então eu não faço mais yoga. E aí eu nunca mais olho para isso. E aí eu nunca mais faço yoga, nunca mais dói, nunca mais eu penso nisso. Mas não, é o caminho contrário. Aí eu continuo com a dor, a dor aumenta, aí vão gerando doenças. E aí, o que acontece? Daqui a pouco eu tô com o meu útero todo ferido, né?
Exatamente, É, exatamente. assim, você trouxe um assunto muito importante, essa questão do patriarcado. A gente aprende, né? Eu sempre falo para as mulheres que eu acompanho o seguinte: o que, que você escutava sobre ser mulher na sua família? Como eram as mulheres da sua família? Né? Como que era mesmo? Porque a gente aprende, o que, que a gente aprende na nossa família? Estou falando das nossas gerações, a maioria de nós, da nossa geração. Tem uma ou outra que não aprendeu dessa forma, glória a Deus, essa mulher, né? É iluminada, mas a maioria de nós aprendeu o quê? Minha filha, você tem que cuidar da casa, você tem que ser ótima dona de casa, você tem que cozinhar bem, a sua casa tem que estar limpa, perfeita, você tem que trabalhar, ser a melhor profissional para você não depender de homem, você tem que, os seus filhos têm que estar sempre arrumadinhos, limpinhos, né? Comer e dormir na hora certa. Exatamente. A gente é ensinada a carregar, e assim, a gente é ensinada que, eu aprendi isso na minha família, a gente é ensinada que aquela mulher que tem valor é aquela mulher que sofre, é aquela mulher que tá cansada e faz faxina na casa, mas a casa dela está limpa, perfeita, super. Aquela mulher que vai abrir mão de tudo na vida dela para cuidar do marido e dos filhos. A gente aprende isso, né? Então, assim, as mulheres da minha família são mulheres cansadas. São mulheres que carregam os homens nas costas. Porque, na verdade, os homens não são maridos delas, são filhos delas. Né? Então, assim, a gente aprende isso. E essas mulheres, elas são super elogiadas, super admiradas, porque a sociedade Guerreiras. Guerreiras. é guerreira, é linda, aquela mulher que sofre, que tá ali, né? Gente, isso não é bonito, né? Isso não é saudável. Isso né? não é pra ser tão fácil, né? Não é pra ser considerado. Eu tive. A minha mãe morreu de infarto com 52 anos, porque ela era uma mulher assim. Né? Então, assim, por isso que eu bato tanto na tecla, até quando nós, mulheres, a gente vai ficar carregando o mundo nas costas. Exatamente, mas é muito, vem do exemplo, né? Vem da forma como a gente é ensinado, é muito difícil. A nossa geração está sendo uma geração, esse momento da nossa geração, né? Através, sim, de muita luta, de muitas mulheres que vieram antes de nós, mas que a gente já está começando a colher o fruto dessas lutas, que as coisas estão começando a mudar. Por exemplo, a minha mãe nunca me criou para ser dona de casa, por exemplo. Nunca me criou. Mas ela me criou, tipo, tem o seu próprio trabalho, se sustente, seja dona da sua vida, mas só que tem a questão do exemplo. A minha mãe é a pessoa que hoje acorda 5 horas da manhã, se ela for dormir na minha casa, ela acorda 5 horas da manhã, 9 horas da manhã eu tô sentindo o cheiro do almoço. Eu falo, mãe, o que tu tá fazendo acordada? Ela vai dormir domingo. Ela não consegue descansar. Porque a geração dela é mais pesada, o fardo dela é muito mais pesado do que o nosso agora. O nosso ainda é bem pesado, mas ela era muito, muito mais pesado que o nosso. Mas olha o que acontece, olha o exemplo que ela dá. Ela pode manter um discurso, que é muito importante na minha vida, tanto que eu não sou a louca da casa, né? Mano, se eu tô com um projeto, agora eu tava com o meu curso, tava estruturando meu curso. Mano, a louça tá lá. Eu não fico desesperada com a louça, não fico desesperada com varrer a casa, não fico. Eu preciso focar no que é mais importante. O meu projeto mais importante agora é entregar o meu melhor para as minhas alunas, né? Então, mas a minha mãe é a pessoa que não consegue ir dormir, que meia-noite e meia, se tiver um copo, ela vai lavar o copo, ela não dorme. Exatamente. E aí, isso tudo vai pro corpo. Isso tudo vai pro corpo, né? Porque, assim, o útero chora. O útero mostra pra gente que a mulher não tá bem. Né? Ele mostra mesmo. Ele mostra através das doenças. Né? Ele mostra através de mioma, de endometriose, de cistos. Ele mostra através de doenças no seio. Ele mostra. Rainha dos policistas. Não, e aí a gente tem que ver quando essas coisas acontecem, a gente tem que olhar, peraí, como está a minha vida? Como está a minha vida que eu estou adquirindo essa doença? Como está a minha vida? É a questão da observação, que acontece muito, como eu falei, para quem está muito no racional ainda, é muito difícil a gente entender, a pessoa entender que fazendo uma aula de dança ajuda ela a evoluir emocionalmente e psicologicamente. Mas, de fato, eu coisas em mim no meu corpo, né? Durante uma aula que eu fiz, foi um mês atrás isso, mais ou menos, um mês atrás só, que eu faço aula, tô sempre fazendo aula, né? Que é muito importante a gente, na sala de aula eu danço com as minhas alunas, mas eu tô no lugar de líder de observação delas, então eu faço a minha aula, eu faço dança para ter a minha observação de mim mesma, e durante um processo eu descobri uma questão que eu nem sabia que eu tinha durante uma aula. Durante uma aula, a gente fazendo um movimento, fazendo a meditação ativa, que é estar de corpo presente na aula e exercitando, prestando atenção no que o meu corpo está fazendo, qual a musculatura eu tô movimentando, por onde eu tô sentindo, o que eu tô sentindo, tá arrepiando, não tá arrepiando, tá esquentando, não tá esquentando, prestando atenção em tudo isso. E eu tenho uma questão que tá muito ligada ao meu pai, que eu nem sabia. Eu sei que eu tenho várias questões com o meu pai, né? Que tá muito no meu mental, no meu consciente, que eu sei de quais eu tenho uma lista, mas eu descobri uma coisa nova, diferente, que tem a ver com a minha vida, que tava ligada a ele e eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia. Porque é o corpo de memória. É o corpo de memória que eu falei no início. É o corpo de memória, não tem jeito, tá registrado. Se tá registrado, tem na hora que a gente se propõe a observar. E que quando a gente, o que acontece? As coisas, aquele velho ditado, não tem, só vem pra você quando você dá conta. É muito isso. Então a gente vai buscar esse autoconhecimento, e aí a gente vai se preparando, e aí o corpo vai te mostrando. Porque você já tá se preparando, você já dá conta de ver. Porque é natural o nosso cérebro guardar, se ele achar que a gente não dá conta daquela emoção, daquela sensação, daquele sentimento, daquele fato que aconteceu, ele tira.
Porque ele entende que vai ser um choque, ele não dá conta, tanto que ele tem os traumas que acontecem, né? Quem passou por situações extremamente traumáticas, o cérebro escondeu aquela memória, escondeu o que aconteceu ali, porque ele entende que se chegar pra você naquele momento, você vai entrar em colapso. Então ele retira. Mas quando você tá preparado, você vai buscar esse autoconhecimento, aquela memória vem pra você. Aquela questão volta para que você, porque precisamos refletir. Não estamos aqui neste plano só para viver e é isso. É uma constante evolução. É uma constante evolução. E aí, quando você está trabalhando essa questão toda do autoconhecimento, todos os pontos vão vindo, como diz La Loba, todos os ossos que ficaram pelo caminho vão voltando pro seu corpo e vão voltando a fazer parte de você, porque é você. Algumas dessas vão voltar e ficar, outras vão voltar para serem resolvidas e a gente liberar pro universo. Mas precisa voltar. Né? E porque às vezes muita gente tem uma questão que a gente não faz ideia. Então, não sei, não tô nem aí, não é. Porque, tipo, independente do que tá acontecendo, de você acreditar ou não, de você trazer pro consciente ou não, mas tá acontecendo algo. E se é de mal, vai ficar fazendo mal de uma maneira indireta. Então, esse processo todo vem pra fazer a gente realmente... Eu acho que a dança não é terapia, mas ela é terapêutica. Ela vem de uma maneira mais simples, de abrindo portas. E se a gente se pega em outras ferramentas, se a gente se pega, trabalha um círculo de mulheres, que é outra questão que eu acho que a dança trabalha muito de uma maneira indireta. Quando a gente está nas escolas de dança do ventre, automaticamente nós estamos num círculo de mulheres muito forte. E esse círculo, outras pessoas, outras mulheres, a gente entendendo que tem um outro corpo que passa pelas mesmas coisas que passam, que a gente, sabe, trocando experiência, a gente constrói um círculo de mulheres muito forte, que acontece muito natural nas escolas de dança do ventre, que normalmente são só de dança do ventre, né? Então, fazer parte desses círculos é terapêutico também e te traz coisas, questões pra você ir resolvendo. É lindo, é? Posso passar a noite inteira falando disso. Aflora, né? A dança, os círculos de mulheres, isso tudo aflora. E a gente precisa aflorar isso. A gente precisa aflorar, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo com a nossa vida. Né? Às vezes um cliente meu vira e fala assim, eu tô com dor de cabeça, eu senti dor de cabeça. Por que você sentiu dor de cabeça? Não sei, você não tá prestando atenção, você tem que saber. Tem que saber por que você sentiu dor de cabeça. A dor de cabeça não veio sem motivo. Tem uma questão ali, e a gente tem que olhar para essa questão. Até quando a gente quebra um dedo, né? Se eu quebrar esse dedo aqui, eu tenho que prestar atenção. Por que eu quebrei esse dedo? E não foi esse, e não foi esse. Tem alguma questão ali que eu tenho que observar, que eu tenho que... Aí, né, aqui, um exemplo de uma cliente minha muito importante, né, que esse caso realmente me chama muita atenção. A minha cliente, ela tem um problema do joelho muito sério, né, que ela nunca conseguiu resolver, ela vai em vários médicos, ela não consegue resolver. E aí, um dia desse ela falou pra mim que o pai dela tem o mesmo problema. E a avó tem o mesmo problema. De onde vem? O que é isso, né? Assim, o nosso corpo é um corpo de dor, é um corpo de memórias. Memórias de tudo na nossa vida. Desde o período intrauterino, desde quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, né? Eu descobri questões minhas que eu tenho, que minha mãe viveu quando ela estava grávida de mim, algumas coisas eu tenho essas questões. E é um corpo também que vem memórias pra gente de nossos ancestrais. Olha essa história dela. Ela tem o mesmo problema que o pai e o mesmo problema que a avó. O irmão dela não tem esse problema. Ela tem. Né? Os outros irmãos do pai também não tem. O pai tem. Peraí, vamos olhar para isso. O que diz aí? Né? O que diz aí para essa repetição dessa história? Né? O que diz aí para essas relações? Pra você tá repetindo, né? O que você tá repetindo do seu pai? Vamos olhar para isso, vamos descobrir. Né? Vamos descobrir. Só vai ser curado quando descobrir. Né? O tratamento, assim, os tratamentos de doenças, de tudo, não é só medicamentoso, gente. É emocional. Tem reações, né? Tem um trabalho que vai direto, liga direto dores físicas com questões emocionais. Normalmente dá certinho, né? E muito na ação, né? Tipo, tudo que a maioria no meu corpo, como eu tenho aceito, já está sendo trabalhada, já está sendo resolvida, né, com o meu pai, o meu lado direito, que representa o lado do pai, é tudo que eu tenho. Eu tenho tendinite no lado direito, o meu joelho que dói é o lado direito, o ovário que tem um cisto, o hemorrágico, é o direito, e aí vai, e aí vai. E aí são trabalhos que a gente vai, trouxe pra consciência, que tem que olhar, e não só a questão física. Eu vou ao médico e vejo todas essas questões físicas, mas eu já tô tratando também as questões emocionais, pra que essas coisas parem de acontecer do lado direito. Então é muito a gente parar e observar. E observar, não tem, eu sempre falo que não tem. O melhor médico é você mesmo, o seu próprio corpo. Você sabe. A resposta está aí. Você sabe. Então, mas para você enxergar, você precisa observar. Exatamente. E aí, principalmente essas questões de útero, para as mulheres. Principalmente essas questões de útero. Né? Assim, eu tive período na minha vida que eu sentia muita cólica. Muita cólica. Né? Hoje, quando eu olho para trás, que eu não tenho essas cólicas assim, absurdas e tal. Foi um momento pontual, né? Um momento que eu tô mais preocupada, mais estressada, mas antigamente era todos os meses. Né? Como que era a minha vida? A minha vida era sobrecarregada, a minha vida, eu não era valorizada como mulher. Em tudo, no trabalho, na família, com o homem que estava comigo. Então, o que vai acontecer? Eu vou sentir cólica, gente. É o útero respondendo. O útero responde. Né? Teve uma vez que eu menstruei horrores. Horrores. Acabou minha menstruação, eu achando que acabou depois. Veio horrores. Assim, de 1 hora já ficar vazando.
E eu parei naquela época, foi uma coisa, Nani, foi uma coisa absurda. Eu parei e falei assim, gente, eu tô com uma coisa muito séria. Eu fui desesperadamente no médico, né? Estou com uma coisa muito séria. Não, era apenas o meu útero chorando. A minha sorte é que eu sempre fui muito conectada. Não tomo anticoncepcional, nunca gostei de tomar. Sempre fui muito assim, o que tá acontecendo comigo? Eu não entendia. O que tá acontecendo comigo? Tem alguma coisa estranha, eu vou buscar entender. E aí, como é uma área de estudo que eu gosto muito, eu comecei a me aprofundar nesse estudo. Então, assim, o corpo responde pra gente a todo momento. Ele responde, né? E quer falar mais alguma coisa, né? Isso, eu acho que falando de corpo, uma coisa que a gente precisa trazer, só complementando o que você estava falando sobre o nosso corpo saber e ele responder pra gente, é muito importante que a gente tenha essa observação e que a gente vá em busca das respostas. A gente ainda não tem todo esse trabalho profundo, vá atrás de uma ginecologia natural, porque normalmente nosso sofrimento acontece, principalmente 90% das mulheres, é no útero. Então vai atrás de uma ginecologia natural. É muito importante a gente ir encontrar, porque já aconteceu de ter alunas minhas menstruando com um fluxo extremamente intenso por 20 dias. Olha isso. Está menstruando, não é assim, tem um sanguinho, menstruação intensa por 20 dias já, e ela esperando passar para ela poder ir no médico ver o que era. Eu falei, amor, você vai no médico agora. Você vai no médico agora, porque primeiro que, se passar, depois que passar, vai ver o quê? Segundo, tu vai para não passar, já são 20 dias com uma menstruação com fluxo como se fosse o primeiro. É muito sangue perdido. Tem algo aí, então tem que ir, tem que ver. Vai em busca de um médico integralista, né? Vai em busca de alguém que vá conversar com você e ir a fundo e pesquisar, né? Não é só chegar, não, tá aqui um remédio pra estancar o sangue, como eu já vi. Não, toma aqui uma cartela de anticoncepcional que estanca o sangue e não tá resolvendo nada. É só colocando um band-aid numa hemorragia, né? Então, mas vai atrás, não vai esperando. Tem muita gente que não procura um tratamento. Nem, isso vale pra tudo, físico e psicológico. Tô com uma questão assim, beleza. Buscar tratamento, né, Nani? Buscar tratamento e buscar curar esse feminino aí. Exatamente. Esse é sinal de feminino ferido. Muito, muito ferido. E aí, falando de corpo, é muito interessante, mais 5 minutinhos, a gente falar sobre padrão de corpo, que ele não existe. O patriarcado inventou o padrão de corpo. E esse padrão, ele foi mudando, né? Teve um tempo que o padrão do corpo era ser gorda, teve um tempo que o padrão era ser branca do cabelo preto, aí depois teve um outro tempo que o padrão era ser branca e ser loura, aí depois teve um outro tempo que tá na moda ser super natural, aí depois teve outro tempo que tá na moda fazer super maquiagem, reboco de cara pra você ir na padaria. Então, assim... a gente está um tempo colocando mulheres em padrões que não existem. E a gente tem muita esse embate das mulheres. Eu não vou dançar porque a dança do ventre é pra quem é magra. Eu não tenho um corpo pra isso. Não vou dançar porque a dança do ventre já ouvi isso também. Só quem pode fazer dança do ventre é quem é gordinha pra ter o que balançar. Eu sou muito magra, eu não vou fazer. Não. Uma coisa que eu ouvi recentemente, e não foi só de uma pessoa, tá? Quando eu tive o meu curso, uma mulher negra levando a dança do ventre dentro da internet, levantando toda essa questão do movimento e do sagrado feminino, eu recebi vários relatos de mulheres negras falando comigo e dizendo que não sabia que mulher negra podia dançar a dança do ventre. Porque a dança do ventre, ela é tão branca quanto Jesus Cristo. Ou seja, não dá. Pela região ali onde tudo aconteceu, não tem como a dança do ventre ter uma origem branca, né? Mas não vamos nem entrar nessa questão. Nem uma origem magra, né? Nem uma origem magra de corpo sarado. Não existe. Mas só trazendo pela questão do padrão, quem são as bailarinas de dança famosas? Com todo o respeito que eu tenho a elas, mas quem tá nos outdoor, quem tá nos grandes workshops, quem tá levando esse trabalho, sendo vista e levando like, são as mulheres brancas. Então, naturalmente, a mulher negra entende que aquilo ali não é pra ela. E não faz sentido. E não faz o menor sentido. Então, o que eu quero dizer com isso, infelizmente, tem que terminar já a live, mas o que eu quero deixar de recado não existe padrão. Não existe padrão. O padrão foi umas caixinhas inventadas pelo patriarcado para tentar domesticar as mulheres. E aí eles vão mudando. O mundo vai evoluindo e eles vão mudando as caixinhas, porque a verdade essa porra não existe. Entende? Então, dancem. Vamos falar sobre isso, vamos convidar um outro dia para falar sobre isso. Eu acho que isso aí é um assunto muito, 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 muito importante, né? Muito importante. Porque aí, o que acontece? A mulher, né, que quer fazer a dança do ventre, ou que quer fazer qualquer coisa e não faz, porque ela vai ser julgada, ela está se reprimindo. Quando ela se reprime, o que acontece? Doença. Para onde vai essa doença? Vai para o útero. O que vai vir? Vai vir miomas. O que é mioma? Sonhos não realizados. Simples assim. Resumidamente, é isso. Tá? Então, pessoal, obrigada pela presença. Nani, muito obrigada. Sou muito grata de ter você aqui, tá? Sou muito grata dos nossos caminhos terem se cruzados, né? Eu já te falei isso. Que nós somos perfis totalmente diferentes. Eu acho muito importante eu falar, eu trazer você aqui, porque eu sou a cara que a sociedade gosta, né? A mulher branca, loira, né? Que faz dança do ventre. Não, e eu quero... Né? E aí, quando eu falo para uma mulher que faz dança do ventre, eu já escutei isso. Mas para você é fácil. Eu falo, não. Então, eu fico muito feliz de estar trazendo, assim, você, que é uma mulher negra, né? Uma mulher que é professora de dança do ventre. Quando a gente olha, assim, para as suas fotos, para os seus vídeos, eu já vi você dançando, você mostra, assim, a mulher empoderada. Que não é o corpo que vai dizer do poder, não é a cor. Todas nós somos mulheres, né? Todas nós somos mulheres, cada uma tem a sua característica, cada uma tem a possibilidade de ser a mulher que simplesmente se é. Obrigada. Acho que como último recado eu deixo só essa reflexão, que a gente tem que se liberar dessa culpa
né? Conversando com as minhas amigas, as dentro do padrão e as fora do padrão, o que acontece, que o patriarcado que ganha em tudo isso, porque quem tá no padrão, quem tá fora do padrão sente culpa por uma série de coisas, e quem tá dentro do padrão sente culpa por estar dentro do padrão. E aí, ou seja, fica acontecendo uma briga entre os femininos e o patriarcado que sai ganhando com isso. Então vamos nos libertar, vamos em busca, não é fácil, não é um processo gostosinho, mas é um processo necessário, é um processo que é importante para que a gente consiga viver uma vida plena e parar de sobreviver, porque é isso que as mulheres, que tá acontecendo com as mulheres há muito tempo, a gente tá sobrevivendo e tentando fazer um mundo melhor para as nossas filhas, que entram nesse mesmo ciclo, que sobrevivem, tentando fazer, enquanto a gente não muda dentro. Essa transformação tem que começar dentro, a gente começa dentro e começa a expandir. Quando a gente tá iluminada, a gente começa a expandir essa luz para todo mundo ao nosso redor. Então vamos começar essa mudança em nós, vamos começar essa busca pelo feminino, essa busca por nós mesmas, vamos parar de julgar outras mulheres, porque é normal acontecer, é comum acontecer, mas não é normal e não é correto, isso é comum acontecer porque nós fomos ensinadas a isso, fomos ensinadas a olhar o cabelo da outra, o corpo da outra, porque enquanto a gente está ocupado em estar se degladiando entre mulheres, a gente não tá se reconectando com o nosso verdadeiro poder. Então vamos encontrar, olhei pra coleguinha, nossa, esse short nada. A coleguinha, o short da coleguinha, a bunda da coleguinha, isso é uma questão da coleguinha. Se você não gosta de só short curto, você não coloca um short curto e tá tudo bem. Então, obrigada a você por abrir esse espaço, por abrir a sua casa.